Max e os Caçadores de Lendas. Hoje vamos contar a lenda que vaga por todo o nosso Brasil, principalmente nas regiões ribeirinhas. A lenda do Caboclo d'Água. O Caboclo d'Água é um ser místico, defensor do rio, riachos, lagos, cachoeiras, que assombra os pescadores e navegantes, chegando mesmo a virar e afundar embarcações. Para esconjurá-lo, os pescadores de rios fazem esculpir à proa de seus barcos figuras assustadoras, chamadas carrancas. Os pais, os avós, contavam antigamente histórias de caboclos d'água para assustar as crianças a não nadarem nos rios e lagoas desconhecidas. E para contar pra gente mais sobre essa lenda, convidamos o jornalista, radialista e ator Daniel Damasceno, que também mora à beira do Rio Paraíba. Vamos conferir? Vem com a gente. Muito bem, como eu tinha prometido para vocês, trouxe aqui para relatar aí um pouco mais dessa história sobre o Caboclo d'Água. Estamos aqui na beira do rio, à frente da casa do nosso querido amigo Daniel Damasceno, radialista, ator e também jornalista, né, que conhece um pouco dessa história e vai contar para a gente aqui no nosso canal, Max e os Caçadores de Lendas. Daniel, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado aí por você aceitar dar esse relato, né, sobre essa história contada por pescadores aqui da nossa região, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ok, Max, um bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite, e é uma honra poder dar uma colaboração em termos de informação ao canal Max, né, e os Caçadores de Lendas. E no caso, Max, dar os parabéns por esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. É um trabalho muito importante, né, no resgate de algumas memórias e manter algumas memórias vivas, né, algumas lendas. O Caboclo d'Água, Max, Caboclo d'Água é uma lenda muito conhecida, geralmente por quem residiu digamos aí há 40, 50 anos, né, há muitos anos, às margens do Rio Paraíba, que é no meu caso, né? As nossas residências, tanto a da minha mãe quanto a minha, nós sempre estivemos vivendo bem próximo ao Rio Paraíba. Aqui é a prova disso, né? O rio está ao fundo. O Rio Paraíba do Sul. E abaixo, mais ou menos, digamos aí, a 1 quilômetro, tem uma água corrente mais forte, a cachoeira com pedra, tudo. Então, geralmente, era dito que o Caboclo d'Água ele vivia nas pedras das cachoeiras, tá? Ele aparecia nas cachoeiras, nas corredeiras. E todo menino, geralmente, que é nascido e criado às margens do rio, tem como hábito, como criança, querer dar um mergulho, querer tomar o banho, né, no Rio Paraíba. E a história do Caboclo d'Água era usada para quê? Para nos intimidar. Tá? Eu não sei, conforme até disse para você, eu não sei se eles realmente, nossos pais, nossos avós, faziam isso realmente para nos intimidar, ou se eles realmente acreditavam na possibilidade de ter, né, de existir o Caboclo d'Água. Então, quando se falava, Max, em tomar um banho na cachoeira, no Paraíba, para eles era uma tortura, sabe? Eles imediatamente agiam e: meu filho, cuidado com o Caboclo d'Água, ele vai matar vocês, ele vai afogar vocês, e toda a vida era isso. E muitos pescadores também relataram muitos pescadores, virava o barco. Exato, que virava o barco dos pescadores. Então isso é uma coisa, Max, que eu tive a oportunidade de viver de perto essa situação, porque os meus pais e meus avós tinham muita preocupação com a nossa ida ao Rio Paraíba para tomar banho, tá? Nós temos pescadores ainda aqui na região, né, que contam, né, sobre outros pescadores que tiveram seu barco virado e tudo por causa do Caboclo d'Água.
O que acontece? Com o passar dos anos, a partir da minha adolescência, eu passei a ter a curiosidade de ler um pouco, de saber um pouco sobre o Caboclo d'Água, sobre a lenda do Caboclo d'Água. Então, segundo a lenda, o Caboclo d'Água era um menino escurinho, né? Até dizem que era bem parecido com o Saci, mas era um menino com duas pernas. Esse menino, ao ir tomar o banho na cachoeira, aí a razão dele só aparecer nas águas correntes de cachoeira, em pedras. Ele ia tomar banho na cachoeira no Rio Paraíba, ele veio se afogar e faleceu. A partir do momento da morte desse menino, o espírito dele, a alma, começava a atrair as outras crianças para o Rio Paraíba para tomar banho, para a cachoeira, para matá-los afogados. Tá? Então acreditava-se que esse menino, esse Caboclo d'Água, ele só aparecia realmente para poder fazer com que os outros meninos morressem também. A razão pela qual existia esse medo. Tá? Então isso é fato, embora seja uma lenda, né? Hoje eu vejo como uma lenda, mas é uma história, digamos, que eu vivi, é uma história com H, né? E realmente falava sobre, né, a atitude, o comportamento do Caboclo d'Água que aparecia nas águas do Rio Paraíba e geralmente nas cachoeiras. A gente não pode afirmar, né, e nem discordar. Certo. Né? Não pode afirmar que existe ou não. E também não pode discordar porque não é uma ou duas ou três pessoas. São várias, falam, principalmente as ribeirinhas que moravam nas margens dos rios. Isso, né? Muita gente fala até hoje, muitos pescadores que saem para pescar à noite no Rio Paraíba dizem, né, ter presenciado, né, a visão dessa figura folclórica. Tem até relatos aqui próximo à sua residência de um pescador, né, que eu não sei se ele ainda está pescando, que conseguiu arrancar o braço de um. A gente vai até procurar, tentar achar, né? Vamos ver se a gente consegue. Realmente existe. E segundo as pessoas também, o Max Verri, eles gostavam muito de jogar pedra. Isso que relataram. O pescador, segundo os pescadores que tiveram a oportunidade de ver tudo, eles eram apedrejados pelo Caboclo d'Água. Eles gostavam muito de jogar pedra. A intuição do nosso canal é manter viva essa história contada, passada de pai para filho, para que as gerações de hoje conheçam histórias que eu ouvi, Daniel ouviu, o João ouviu e você também já chegou a ouvir do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, que é muito interessante. Hoje em dia não tem mais essa Não, o que cultura. Acontece? Hoje, o Max, você sabe que nós vivemos num sistema super desenvolvido, tá? Nós estamos aí num sistema super desenvolvido e que uma história dessa, para você chegar numa região metropolitana, vamos dizer assim, de algumas cidades grandes, tudo, e contar uma história dessa, a pessoa até ri na tua cara. Não vai acreditar, exatamente. Mas é uma coisa que, se você percorrer as margens dos rios, você vai ver muita gente, principalmente os mais antigos. Eu costumo dizer que na nossa região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro, aqui na nossa região, tem muita coisa ainda. Você sabe disso. Né? Tem muita, mas muita coisa. Temos mesmo. muitas coisas, histórias. Muitas histórias, muitas lendas, né? Muitas lendas, muitas histórias com E, né? Porque a história com H é fato real, né? Então vamos dizer, nós temos muitas histórias ainda, temos muitas lendas, e no caso é o que eu estou te dizendo. Eu até fiquei feliz, né, ao ser convidado a participar, né, do canal. Por quê? Porque realmente, Max, se não tiver uma equipe que trabalhe, que resgate, isso aí vai tudo se passando com o tempo, tá? Aí, digamos, os nossos filhos, né, os nossos netos, vamos dizer assim, porque eu no caso já tenho neto, tá?
vão crescer uma pessoa que não vai ter aquele sabor de ter vivido, porque queira ou não, Max, essas coisas aconteciam, essas lendas aconteciam numa época que a vida era uma delícia, era tudo mais tranquilo. Em volta de uma fogueira, de um fogão a lenha. Exatamente. O teu pai falava para você não ir por causa do caboclo d'água, você simplesmente não ia, dava ouvido ao teu pai, dava obediência. Se você fizer uma coisa dessa hoje, se você virar para o teu filho e falar, não vai porque o caboclo d'água pode te matar afogado. Ele vai rir de mim ou então vai querer ir lá ver. Vai ver se é verdade. Vai desafiar para... Então é muito importante e, sinceramente, eu parabéns mesmo, mais uma vez, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E que eu posso te relatar em relação ao caboclo d'água. Vai relatar mais ainda. É essa aí. E tem mais algumas lendas aí que a gente pode ver a possibilidade, né, de contar a história também. Daniel, brigadão. Sempre às ordens. Sempre às ordens. Né? Vamos voltar para pegar mais uma história que você tinha contado em off pra gente. Certo. E o nosso canal agradece você de coração. Eu também estou à disposição, entendeu? Acho muito importante e estou sempre aí disposto a colaborar no que for preciso, entendeu? Pode contar comigo, porque é um trabalho excelente, um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. A gente volta. Vamos mostrar algumas coisas, algumas paisagens, né, aonde a história relata que era visto esse caboclo d'água. E talvez até mais alguns relatos, tá bom? Bom, como prometemos para vocês, viemos no local onde muitos dizem avistarem esse tal caboclo d'água. Não sabemos qual a veracidade do fato, mas é uma lenda, é uma história. Como o Daniel acabou de contar, contada por pais para assustar os filhos, passado de pai para filho, né, de geração a geração. E aqui? Onde um pescador disse ter visto alguma coisa ali, nesse local, nessa ilha, bem ali. Ó, peixe pulando, ó. Muitos pescadores frequentam esse local, principalmente à noite. Aqui passava, há muitos e muitos anos atrás, uma linha de trem. Como podem ver. Só que há muitos anos, muito, mas muito mesmo, houve um acidente de trem aqui também, nesse local. E muitos vagões caíram aqui. É o que dizem, é o que contam a história. Provavelmente nesse local onde tem aquela vegetação que não sai do lugar, só fica rodeando, com certeza ali existe alguns vagões. Mas isso é uma história para o futuro, né, mister? Com certeza. É uma história que a gente ainda vai contar sobre esse acidente ferroviário que teve aqui no local. É a paisagem, aonde muitos dizem avistarem o tal caboclo d'água. Conhecido também, como diz o Daniel, como Saci das Águas. A última vez que um pescador viu, o pescador estava aqui, ó. Esse é o ponto que ele indicou pra gente, né, mesmo? Se não me falha a memória. Esse é o ponto que ele indicou pra gente que estava. Ele viu bem ali. No finalzinho da tarde, início da noite, ele viu algo ali que diz ser o tal caboclo d'água nesse local. Vejam bem a paisagem que nos cerca aqui na nossa região. Muito bonito.
Tá aí a história, o local. Queremos mostrar para vocês aonde foi visto. Como dizem, né? O pescador disse ter visto pela última vez. Em breve, vamos voltar aqui para contar a história do acidente dos trens. E aqui, com certeza, nesse local, tem vagões ali submersos. Um abraço para vocês. Foi mais uma lenda aqui do nosso canal. Por isso que a gente chama de lenda. A história que o povo conta, a gente conta e traz à tona novamente para vocês. Obrigado ao Daniel Damasceno por contar aí, ter aí na disposição de contar essa história pra gente. Obrigado ao Mr. J, do Joinha Misterioso. Salve aí, galera. Nossa amiga Mônica Jácia, um beijo no coração. E se inscrevam aí no canal que a gente indica aí, nós indicamos para vocês, do nosso amigo Eduardo Alves. Selva. Selva Eduardo. Salve para você. Canal Caldas Mix Podcast, um canal de entrevistas, de entretenimento, né, muito interessante. Vale a pena estar aqui embaixo na descrição. E o canal também do meu sobrinho Filipinho Verri, o Felipe Verri, tá bom? Vai lá, se inscreva no canal dele, tá embaixo na descrição também. Dê uma força aí ao meu sobrinho, tá bom? Garoto novo, cheio de potencial, ele merece. Um abraço todo especial ao meu amigo Pedro Henrique, meu mini caçador. Júnior Oliver, Ana Oliver, algum salve, Gleice da Correjo. É o Tenente Wilson. Meu querido Tenente Wilson, um salve para você, muito obrigado aí, tá bom? Por nos acompanhar. Grande Tenente, um abraço. Mandar um salve também aí para o pessoal lá da TV Lisboa, lá de Portugal, né? Isso. E TV Aurora também. O Rapel Sul RJ, o Carlinho, nosso amigo Carlinho aí. Um abraço todo especial para vocês. Semana que vem estaremos de volta com mais uma história, mais uma lenda. Uma história que o povo conta e a gente traz à tona aqui no nosso canal. Um abraço todo especial. Agora vocês ficam aí com essa maravilha.